A força-tarefa criada pelo governador Fernando Pimentel para avaliar os danos ambientais e socioeconômicos na bacia do Rio Doce após o desastre da barragem da Samarco, em Mariana, apresentou seu relatório final nesta quinta-feira. Também esta semana, a Samarco e suas controladoras protocolaram na Justiça Federal pedido para adiar o pagamento de 2 bilhões de reais destinado à recuperação da bacia hidrográfica do Rio Doce, atingida fortemente pelo rompimento da barragem. Comunidades e municípios ao longo do rio sofrem com os efeitos da maior tragédia ambiental já ocorrida no estado. E agilizar ações reparadoras tem sido uma das principais preocupações da Comissão Extraordinária das Barragens da Assembleia. Esse é o tema para a nossa conversa com o deputado Bonifácio Mourão, do PSDB, titular do colegiado e um dos representantes políticos do Vale do Rio Doce. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, o senhor acompanhou hoje a divulgação desse relatório final da força-tarefa criada pelo governo do estado. Quais foram os principais impactos apurados para a bacia do Rio Doce? A comissão extraordinária aqui da Assembleia foi convidada pelo governo do estado para participar e eu participei diretamente e estou vindo de lá. Então, eles chegaram a algumas conclusões que me pareceram interessantes e eu tive a oportunidade até de anotar algumas. Por exemplo, na área dos prejuízos que se consideram privados, particulares, eles fizeram a apuração desde a barragem de Mariana, da barragem de Fundão, até a barragem de Candonga. E depois da barragem de Candonga até a Aimorés, que é o último município mineiro na divisa com o Espírito Santo. E aí o prejuízo privado foi de cerca de 540 milhões de reais. Depois foi isso divulgado pelo Estado agora pela Força Tarefa. E a Força Tarefa também divulgou o prejuízo público, o prejuízo dos municípios, de um modo geral, de cerca de 35 municípios atingidos. O prejuízo dos municípios é calculado em torno de 141 milhões de reais, incluindo o gasto que o governador Valadares, por exemplo, que fez, né, com o SAI, que é a distribuição de tratamento da água, a água contaminada como estava, o novo tratamento, que exige muitos gastos, evidentemente. E foram também calculados os gastos com a infraestrutura, tanto que gastou com estradas, com a recuperação de pontes, e que o Estado investiu também. O certo é que o cálculo geral com infraestrutura é de 513 milhões, com mais os 580 milhões iniciais com os prejuízos particulares, e mais 12 milhões e 600 mil que o Estado gastou, e mais outros gastos. O resumo dos prejuízos apurados até agora é de 1 bilhão e quase 100 milhões. Perdão, 1 bilhão 280 milhões de reais. Isso. O prejuízo é tanto que a gente até confunde os números. 1 bilhão 280 milhões de reais. Isto sem falar nas indenizações, nas acomodações de modo geral, que esta questão de indenizações a pessoas prejudicadas de modo geral ali a municípios, isso ainda não foi abordado, porque demora mais tempo para se apurar. E como que o senhor viu, deputado, esse pedido da Samarco de adiar um pagamento que já tinha sido estipulado por meio de uma ação conjunta da Advocacia Geral da União e dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo? Essa ação previa um pagamento pela empresa de 2 bilhões de reais a títulos de reparos mais imediatos dos problemas. Esse adiamento é muito ruim para as comunidades atingidas? Conforme nós acabamos de falar, esse prejuízo aí de 1 bilhão e 280 milhões, ele se resume a questões, prejuízos privados e prejuízos dos municípios que já gastaram. Agora depois vem o levantamento das indenizações de modo geral. O que o Ministério Público pleiteou, o Estado está pleiteando e a própria Comissão da Assembleia está trabalhando muito nesse sentido, é para que se levante um recurso para acudir às necessidades imediatas, às emergências. E ainda não tem recurso disponível para as emergências. Esses 2 bilhões seriam mais nesse sentido. Até agora, a notícia que eu tenho é que a Samarco depositou 500 milhões de reais num termo de ajustamento de conduta assinado com o Ministério Público, mas que não está disponível nem pela Justiça, nem à disposição da Justiça está presa uma conta da Samarco. Então, na comissão nossa da Assembleia, nós levantamos essa questão. Precisa de levantar recursos
para pelo menos acudir às necessidades imediatas, às emergências, às dificuldades tremendas que decorreram do rompimento dessa barragem, e ainda não tem esse recurso. Essas queixas têm sido recorrentes nas audiências da Comissão das Barragens aqui na Assembleia, né, de demora da empresa em atender necessidades emergenciais. No caso do Vale do Rio Doce, isso também está ocorrendo, por exemplo, com as comunidades ribeirinhas que foram afetadas, que viviam da pesca no rio? Olha, está ocorrendo de fora a fora. Como eu estou assinalando aqui, ainda não houve levantamento de recursos para dispor dos recursos, para distribuir, por exemplo, para os municípios ou para as pessoas diretamente atingidas, desde Mariana até Imorés. Não tem, fala-se em 500 milhões depositados da Samarco, mas está à disposição da Justiça? O juiz pode determinar que aquele recurso seja destinado a esta ou aquela pessoa? Não pode ainda. Não chegou ainda esta fase. E é isso que nós estamos correndo atrás, para atender às emergências, necessidades imediatas. É como se a pessoa estivesse com uma dor forte de cabeça e tomasse um analgésico para passar aquela dor, depois que vai buscar a causa. E nesse caso aí nós vamos buscar a causa depois para vir mais recursos para recuperar em parte esse grande prejuízo. O governador Valadares, por exemplo, já tem, amanhã completa 90 dias do rompimento da barragem de Fundão, com toda essa tragédia que ocorreu. O Rio Doce, que é um rio grande, está da mesma cor, uma cor barrenta, avermelhada. Choveu mais de 15 dias seguidos, o rio deu enchente que atingiu a ilha, atingiu outros bairros importantes de Valadares, e mesmo assim continua da mesma cor. Especificamente sobre Valadares, deputado, o abastecimento de água foi normalizado na cidade, mas há uma resistência ainda, né, de boa parte da população em consumir esta água. Como resolver essa questão? E eu não tiro a razão da população de resistir, não, porque o rio está com a cor barrenta. Eu não estou dizendo que a água está imprópria para consumo, não, porque eu não sou técnico no assunto, não posso falar isso. Mas a impressão é ruim. Então muita gente não quer beber da água, porque cada hora sai uma divulgação diferente, que a água contém minerais impróprios para a saúde, que isso pode fazer mal à pessoa no futuro. Então uma mãe fica receosa de dar aquela água para seu filho beber, sua criança beber e assim por diante. Então a questão não está resolvida. O fato é que a Samarco, inclusive com ordem judicial, já suspendeu a distribuição de água. Estava distribuindo grande quantidade de água que atingia, em parte, a população de Governador Valadares. Isso não acontece mais. Então, quem não tem recurso está bebendo aquela água, está cozinhando com aquela água e assim por diante. É possível, deputado, pensando já aí a longo prazo, mensurar um tempo que será necessário para uma recuperação consolidada de toda a bacia do Rio Doce, dos danos que foram causados, e quanto isso custaria? Tem uma estimativa de custo para uma recuperação plena mesmo da bacia? Olha, o Estado de Minas Gerais está fazendo um cálculo em torno de 20 bilhões de reais. Já fez esse levantamento, está tentando entendimento com as empresas responsáveis, está tentando reunir os 35 municípios para ver se não se propõem inúmeras ações individuais, porque isso aí vai levar anos. Se esperar a justiça decidir ação por ação, nós nem sabemos quantos anos pode demorar. E esse povo prejudicado, e foi muito prejudicado, não pode ficar esperando esse tempo todo. Isso não é justo, aí não haverá justiça. Então, o cálculo feito pelo Estado é em torno de 20 bilhões de reais. O Estado está tentando fazer um entendimento com as empresas para chegar a um acordo nesse sentido. Nós estamos torcendo e fazendo o que for possível da nossa parte e da parte da Assembleia para que haja esse acordo. Porque diz que um bom acordo, um mau acordo é melhor do que uma boa demanda. Então, nós estamos tentando, quem sabe se conseguiremos esse acordo, e aí poderá liberar recursos para as pessoas e os municípios atingidos. O trabalho da Comissão Extraordinária das Barragens, deputado, não tem data para acabar, além dessa questão das ações reparadoras. Que sugestões a comissão pode trazer ao final de seu trabalho para a regulação da mineração no estado de Minas Gerais, para o que vem no futuro? Olha, de acordo com o novo regimento interno da Assembleia, essa comissão extraordinária tem um prazo de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Mas nós não vamos levar esse tempo todo, evidente. Nós fizemos, inclusive, audiências durante o recesso, 6 audiências diferentes durante todo o recesso,
Nós, deputados que estamos, viemos aqui, nos reunimos várias vezes, continuamos reunindo, estamos ouvindo informações de todos os lados, das pessoas atingidas, dos municípios, do Ministério Público, do Estado e assim por diante. Então, eu acho que a Assembleia está dando uma contribuição muito grande nesse sentido. Agora, eu acho que nós podemos trazer, através dessas informações, levar estas informações para o Estado, para se tentar este acordo, esse entendimento com as empresas responsáveis e, ao mesmo tempo, atender as pessoas que mais precisam. Agora, o prazo, se for depender da Justiça, vai demorar muito. Então, é preciso de haver um trabalho conjunto do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para que possamos chegar a uma conclusão o quanto antes. Deputado, falar um pouco também das eleições, estamos no ano eleitoral, aproveitando a presença do senhor aqui, uma das lideranças do PSDB, como que o PSDB mineiro está se preparando para as disputas municipais aqui em Minas? É um cenário um pouco diferente para o partido, já que a última vez que o partido tinha disputado eleições municipais aqui em Minas, não estando no Palácio da Liberdade, foi lá no ano 2000, né? Agora volta nessa situação de estar na oposição e estar disputando as eleições. O que muda na estratégia do partido? Primeira coisa, o PSDB, como os partidos que formam o nosso grupo político, nós temos muita coisa para falar com o povo de Minas Gerais durante a campanha política deste ano. Eleições municipais e eleições de vereadores. Os governos Aécio Neves, Anastasias e Alberto Pinto Coelho trabalharam muito por Minas Gerais e o povo de Minas Gerais sabe disso. Eu tenho convicção que os municípios mineiros vão fazer a comparação. Vão comparar o que esses governos, Aécio, Anastasia e Alberto Pinto Coelho, fizeram com o que o governo Pimentel está fazendo. O governo Pimentel, até agora, não diz o que veio. Não está realizando obra praticamente nenhuma. Ao contrário, obras que estavam em andamento, em franco andamento, como os hospitais regionais, inclusive de Governador Valadares, que quando, nos finais do governo Anastasia e Alberto Pinto Coelho, tinha 300 pessoas trabalhando. Agora vai lá para ver, tem 40 pessoas e olhe lá. Então as obras estão retrocedendo. E os municípios, o povo está atento. As eleições deste ano vão ser testemunhas de tudo que está acontecendo. O PT está extremamente desgastado pela corrupção desenfreada que está em nível federal e em nível estadual e em vários níveis. Então, isto, com certeza, vai levar o povo à reflexão de votar com os partidos que efetivamente trabalharam para o povo. O PSDB e os outros partidos que formam o nosso grupo. Obras estão espalhadas por todos os municípios de Minas Gerais, sem exceção, em mais de uma obra, são várias, realizadas por Aécio, Anastasia e Alberto. Então, tudo isso vai ser levado em consideração. Vai ser uma eleição, a meu ver, comparativa. O tempo do governo PSDB e aliados e o tempo do governo de PT e aliados. Agora, parte dos partidos que eram aliados do PSDB enquanto o PSDB estava no governo, hoje estão na órbita do governo do estado do PT. Isso dificulta o arco de alianças para o PSDB? Como o PSDB pretende trabalhar essa questão das alianças? A meu ver, não dificulta, porque há vários deputados que apoiaram Anastasia, Aécio e Alberto, agora estão num bloco independente. E esses deputados, eu tenho convicção de que as suas bases vão chamá-los a apoiar os candidatos com quem eles sempre tiveram. E esses candidatos, na sua maioria, em Minas Gerais, estão do lado do Aécio, Anastasia e Alberto, estão do nosso lado. Eu tenho andado pelo interior de Minas Gerais. Eu estou falando o que eu tenho ouvido do povo. Estas eleições vão ser, em grande parte, de vitórias do PSDB e partidos aliados. Partidos que fazem oposição ao governo federal e ao governo estadual. As cidades polo do estado vão receber uma atenção especial do PSDB. É um nicho eleitoral que o partido teve algumas dificuldades até enquanto estava no governo. Agora vocês veem perspectivas melhores de retomar espaço nessas prefeituras maiores, cidades como Valadares, Uberlândia, enfim. Olha, estas cidades polo, cidades de mais de 100 mil habitantes, tendem a ser oposição. As cidades menores são mais situação e as cidades maiores tendem a ser mais oposição. Isso tem sido um movimento natural do eleitorado, né? Ao longo do tempo, um movimento histórico.
já tem esse movimento histórico. Somado ao movimento contra a corrupção, contra o PT, o resultado das eleições vai ser aquilo que eu estou falando. Uma vitória grande, grandiosa das oposições ao governo federal e ao governo estadual. Esse resultado de 2016, na visão do senhor, tem impacto direto sobre as disputas de 2018 que virão pelo governo do Estado e também para a presidência da República? Com certeza. Na medida em que os partidos fizerem um número elevado de prefeitos, de vereadores e futuramente de deputados, isso vai formar uma base para eleger o futuro presidente da República. Com certeza vai ter reflexo forte. E nós vamos conduzir as lideranças maiores nossas a partir de Aécio Neves à presidência da República e o nosso candidato ao governo do Estado. O senador Aécio Neves, que o senhor citou, foi o candidato a presidente da República do PSDB nas eleições de 2014. Pode ser que ele enfrente uma concorrência interna acirrada agora para 2018, né, com o governador Geraldo Alckmin. Como que o PSDB vai trabalhar essa questão? Mas isso é bom para o partido. Se o partido tem mais de um pretendente, como é o senador Aécio Neves, o governador Alckmin, isso significa que o partido está forte. Agora, a meu ver, Minas Gerais fará verdadeiramente agora o próximo presidente da República. Por que eu estou falando verdadeiramente? Porque o Aécio é mineiro, não só nas palavras, mas nas ações para Minas. E a Dilma é mineira só de palavras, só tem a escritura de nascimento em Minas, mas não tem ações em Minas Gerais. Então o Aécio está muito mais divulgado e no momento ele tem muito mais aceitação em nível nacional do que qualquer outro membro do PSDB, mesmo com todo o respeito e admiração que temos pelo governador Alckmin. E uma eventual volta do presidente Lula à disputa, como que o PSDB enxerga isso? Primeiro, essa eventual volta eu acho extremamente difícil por tudo que a imprensa está divulgando em termos do edifício Solares, em termos do sítio Atibaia e tantos outros problemas que estão cercando o ex-presidente Lula por todos os lados. Difícil juridicamente ele voltar. Mas mesmo assim, se ele voltar, o povo brasileiro não vai aceitar com o currículo que o povo brasileiro está enxergando agora no ex-presidente Lula, eivado de inúmeras irregularidades e irregularidades graves. O senador Aécio foi citado essa semana também na Operação Lava Jato, que teria recebido propinas que seriam pagas inclusive a ele e ao Partido dos Trabalhadores. Como que o senhor viu a divulgação desse fato? Foi a partir do depoimento, né, de um delator da operação. Esse delator me parece uma pessoa que não está falando a verdade, não. Ele entrou em contradição várias vezes, ele mentiu, depois o juiz Sérgio Moro chamou, ele falou de forma diferente, umas 2 ou 3 vezes, e por último ele já trouxe o nome do Aécio Neves. Então, por que ele trouxe o nome do Aécio Neves? Com certeza, ele está instruído para trazer o nome do Aécio Neves, porque falar só o nome do PT, do tempo todo, os partidos aliados, como a imprensa está demonstrando, está tudo documentado, são inúmeras provas. Então põe o nome do Aécio lá para dizer que o Aécio está envolvido, mas isso não tem nenhuma consistência. Está o nome nessa palavra. Veja você, há pouco tempo, um aventureiro lá citou o nome da Anastasia também. Aí vem a Procuradoria-Geral da Justiça no país e pede para arquivar o processo, porque não tinha sequer uma prova, um indício para envolver o nome de Anastasia. Com a Aécio Neves vai ser a mesma coisa. Esse aventureiro, essa pessoa que cada hora fala uma coisa diferente do que falou atrás, está atirando por todos os lados para ver se consegue algum resultado. Deputado, trazendo a conversa agora para o nosso âmbito aqui da Assembleia Legislativa, nesse reinício dos trabalhos aqui, muito debate entre base e oposição em torno da situação financeira do Estado. O orçamento de 2016 foi aprovado com um déficit de quase 9 bilhões de reais. O governo do Estado já anunciou em janeiro um escalonamento no pagamento de servidores do Executivo que ganham acima de 3 mil reais e, ao fazer isso, responsabilizou em parte a situação que herdou do governo anterior. O PSDB reagiu, soltou notas. Como que o partido pretende atuar daqui para frente em relação a essas questões? Olha, o PT é o zero e vezeiro em responsabilizar administrações anteriores. Vamos ver, o Aécio Neves, quando assumiu o governo, em 2003, ele herdou uma administração extremamente difícil.
o débito fiscal, o débito orçamentário era de 2 bilhões e 200 milhões. E ele conseguiu, com um choque de gestão, zerar. E a partir daí, com pouco tempo, ele começou a fazer obras por Minas Gerais e não ficou por culpa de governo anterior, não. O que a gente viu foi o Pimentel prometendo mundos e fundos para ganhar a eleição. Ele não falou hora nenhuma com o povo de Minas Gerais que se não fizesse aquilo ia pôr culpa no governo anterior, que a culpa era... Não. Ele falou que ia fazer todas aquelas coisas. Ele não está fazendo nada do que falou. Agora põe culpa no governo anterior. O povo não aceita isso, não. Nós estamos enxergando que o governo está errando consecutivamente. Está, por exemplo, a arrecadação, a receita no ano de 2015 foi deficitária, conforme você acabou de falar, cerca de 9 bilhões de reais. Agora, para 2016, vai chegar em 2016 com uma previsão de acréscimo da receita de 3 bilhões e de gasto de 10 bilhões de reais. Então, isso é devido ao quê? Falta de planejamento. O governo, Pimentel, o que está fazendo? Começou, por exemplo, com os jetons dos seus secretários. Vários dos seus secretários são conselheiros da CEMIG, da Copasa e assim por diante, e ganha alto por esses jetons. Então, estão ganhando cerca de 50, 60 mil reais somando os seus salários. Ao mesmo tempo, esse governo não vai pagar o piso salarial, que foi tão prometido pelo Pimentel. E agora o secretário da Fazenda já falou que não vai pagar. Dispensou cerca de 60 mil pessoas regidas, pessoas da área de educação, regidas pela Lei 100. Ainda tem solução para isso, deputado? Esse é um assunto importante, a questão da Lei 100. Se houver algum tipo de solução para essas pessoas que foram desligadas, porque já se tentou, a oposição já apresentou aqui projetos que não foram aprovados, a base alega que seria inconstitucional aprovar algum tipo de reefetivação desses servidores. Como que o senhor vê essa discussão? Pois é, nós propusemos, a oposição propôs a PEC número 3, a proposta de emenda constitucional número 3. A base não aceitou de jeito nenhum, orientada pelo governo, dizendo que era inconstitucional. Ora, aqui a Assembleia Legislativa não é uma instituição jurídica. Isso é a interpretação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário é que tem que dizer se é constitucional ou se é inconstitucional. Se nós aprovássemos a PEC e alguém arguísse a inconstitucionalidade, levaria 3 anos, 4 anos até declarar a inconstitucionalidade. Enquanto isso, regularizaria a situação desse pessoal quase todo, de quase esses 60 mil. Iriam aposentar e assim por diante. Mas não, o governo resolveu pura e simplesmente dispensar todo mundo. E falou que ia resolver o problema deles. Já resolveu? Não, não resolveu. Agora, o que está acontecendo? Mães de famílias, inúmeras pessoas estão doentes, estão sem condições de sobrevivência, tiveram que baixar o seu padrão de vida por causa dessa medida. Deputado Bonifácio Mourão, muito obrigado por sua presença conosco aqui no Mundo Político. Eu que agradeço essa oportunidade a você e a todos aqueles que nos dão o prazer da sua atenção. Eu conversei com o deputado estadual Bonifácio Mourão, do PSDB, membro titular da Comissão Extraordinária das Barragens da Assembleia. Nosso assunto principal foi o impacto da tragédia ambiental de Mariana sobre a bacia do Rio Doce, a busca por ações reparadoras. Falamos também das metas do PSDB para as eleições municipais de 2016 e também da atuação da oposição aqui na Assembleia nesta retomada dos trabalhos legislativos. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.